Os anunciantes, privados ou públicos, reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade, prestigiada por enorme audiência, e por isso se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade ao nosso público e a nossos anunciantes. A Globo só diz a verdade. Sim, isso é verdade. Eu vou provar isso aqui agora. Mas faça um favor para você e para a sociedade. Não seja burro e ouça o que eu tenho a dizer até o final. Não feche o vídeo agora. Eu prometo que você nunca mais vai assistir o telejornal com os mesmos olhos. Ou como diz Caetano Veloso, ou não. A primeira coisa que devemos nos perguntar sobre isso é o seguinte: por que é que a Globo deveria mentir? 2. Se é que ela não mente, por que não mente? Acho que responder a primeira pergunta, por que é que a Globo deveria mentir, é até relativamente fácil de responder. Mas a segunda pergunta, por que ela não deveria mentir, já não é tão óbvio assim. Vamos ver o que o filósofo e professor Paulo Geraldelli fala sobre isso. A história do jornalismo, a história da mídia, é uma história política. Então, os jornais nasceram da atividade política. Eles não visavam as questões econômicas. Você não tinha uma empresa jornalística. Era uma empresa de fazer política. Tudo veio do impresso do Gutenberg, né? Que sempre foi uma atividade literária e ideológica. Bom, sabemos que a imprensa é tendenciosa e parcial desde o seu início. Entretanto, as próprias necessidades do mercado fizeram com que isso tivesse que acabar. Todavia, a partir do século XVIII para o XIX, isso mudou na Europa, mudou nos Estados Unidos. A informação sem vínculo com a política, passou a ser necessária para os negócios, para a vida cotidiana. E quando nós entramos no século XX, a ideia de você ter uma informação correta ganhou da ideia de você ter um veículo ideológico. O filósofo coloca o telejornal no nível de um produto de mercado. A indústria da comunicação surgiu com um vínculo com a atividade próxima a de qualquer outra indústria bem forte. Agora, o problema é que a maneira de fazer o jornalismo implica numa reprodução de informações. E que, por se tratar de um produto, deve ter o mínimo de qualidade. Evidentemente, um telejornal onde são proferidas mentiras que podem ser facilmente desmascaradas perderá, com certeza, sua qualidade como produto no mercado. Eles dependem de uma mercadoria que não engane você. Porque se a mercadoria enganar você, se a mercadoria não for da sua satisfação, o que acontece com ela? Ela tem que ir para o mercado e ela precisa se sustentar no mercado. Como é que ela se sustenta no mercado? Como é que um produto se sustenta como mercadoria no mercado? Ele tem que ter o quê? Como é que as empresas chamam isso? O que toda empresa tem? Padrão de qualidade. O que determina esse padrão mínimo de qualidade? Você não baixar a ponto de ter um outro ali do seu lado que faz pelo mesmo preço uma coisinha um pouquinho melhor. Isso não pode. A notícia, a informação nas indústrias modernas de comunicação seguem à risca a mesma coisa. A mesmíssima coisa, gente. Agora, se o Bonner der uma informação falsa nesses 5 minutos, todas as outras redes precisam dar uma informação falsa, semelhantemente falsa. Porque se uma delas der uma informação um pouquinho melhor, esse 1 minuto do comercial que está associado aos 5 minutos do Bonner cai de preço. Entenderam? Ou não? O Bonner fala 5 minutos sobre um fato. E você vende 1 minuto de comercial associado a esses 5 minutos. Se ele der uma informação que a mídia alternativa, por exemplo, um vídeo meu aqui, desminta ele, esse 1 minuto que ele vendeu cai de preço.
No dia seguinte da compra, o empresário não paga mais o mesmo preço por esse 1 minuto. Ele não vem pagar para mim, porque ele sabe que eu não tenho o alcance da Rede Globo. Mas com o meu parecer, com a minha informação correta nesse vídeo aqui, ele negocia com o Bonner baixar o preço do Bonner. Ele fala, não, seu jornalismo não tá bom. Ele não está informando corretamente. Ninguém no mundo dos negócios trabalha ideologicamente num sentido de prevalecer interesses político-partidários. Ninguém. O fato de o telejornalismo não mentir em suas notícias não aponta em um descomprometimento por parte dessa mídia. O mesmo motivo que impede a mídia de proferir mentiras também impede essa mídia de ser descomprometida. O fato da televisão não ser neutra, ela está comprometida com o quê? Com a sociedade de mercado, com o capitalismo e com a democracia liberal. Ela não é neutra, ela está comprometida com esta visão. E esta visão permite ela trabalhar nesse sentido. Os anunciantes, privados ou públicos, reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade, prestigiada por enorme audiência, e por isso se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Se ela baixar o padrão de qualidade aqui, ou seja, se uma televisão concorrente ou eu aqui num vídeo podemos dar uma informação melhor do que a Rede Globo, ou que o Bonner falando 5 minutos, esse 1 minuto de comercial baixa de preço. Não dá para brincar, gente. Quem brinca de fazer política neste jogo, perde o canal. Obedecer ao Deus. Ao Deus. Quem é o Deus? O Deus não é nenhum político. O Deus é o Deus mercado, é o Deus dinheiro. Entretanto, algumas emissoras ainda conseguem manter certa ideologia política partidária, pois conseguem adquirir recursos provenientes de outras origens além dos anunciantes comuns. O que as outras TVs fazem? Elas pegam o telefone para uma igreja. Fala assim, ó, bicho, tenho 4 horas aqui para você, para vender para você, para tua igreja. Ela pode fazer isso? Não. É proibido por lei? É. Ela não pode repassar o ponto. Por quê? Porque é concessão estatal, a TTV. Mas ela faz e ninguém dá bola. Por que ninguém dá bola? Por conta do poder da TV? Por conta do poder dos partidos? Não! Por conta do poder da própria igreja. E aí essas redes vão sobrevivendo. A Rede Globo não pode fazer isso. Porque o dia que ela fizer isso, ela já deu sinal de falência. Então tá, você tá me dizendo então que a mídia não mente. É só eu que vejo mentira na televisão, é isso mesmo? E a hora que eu dizia, meu Deus, eu tô ficando paranoico. E é possível, só eu esteja vendo o perigo dessa coisa. Calma, cara, você não entendeu. E se você tivesse entendido, você não estaria sendo enganado. Porque a intenção é justamente essa, te enganar sem ter que mentir. Essa é a grande sacada da mídia. Mas para explicar como eles fazem essa mágica, eu vou ter que falar com você sobre uma coisinha. Uma coisa que você come no café da manhã, no almoço e na janta. Você acorda com essa coisa e vai dormir com ela. Ela está o tempo todo na sua cabeça, dizendo para você como deve ser o mundo, como encarar e como ver esse mundo. E até já faz parte de você, cara. Dominação ideológica. Mas o que é dominação? A dominação acontece quando você tem uma relação entre um agente dominador e um agente submisso, onde o dominador irá fazer com que o submisso aceite as vontades desse dominador. Mas para que uma relação de dominação realmente se estabeleça, é profundamente necessário que a parte submissa aceite a vontade do dominador como a sua própria vontade. Ou seja, a dominação só acontece quando a parte submissa quer ser dominada. Eu sinceramente não encontrei na internet, nem em lugar nenhum, um vídeo que explicasse melhor o que é dominação ideológica. Confira o que o grande Ariano Suassuna fala sobre isso. Se de fato
O uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. Se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam ao consumo. Prestem atenção, queridos amigos. A dominação acontece pelo viés ideológico. Prestem atenção, queridos amigos. A dominação acontece pelo viés ideológico. Se dá através do viés ideológico. Não há instrumento de dominação maior do que a dominação ideológica. É quando uma determinada ideologia, visões de mundo vão se impregnando numa cultura, transformando o senso comum, fazendo com que o dominado pense como o dominador. Cá entre nós, não há dominação mais plena e absoluta, mais eficiente do que quando aquele que sofre a dominação concorda com o dominador. Quando a vítima aceita a agressão do agressor. Quando um povo é subjugado, dominado, explorado e concorda que essa exploração, essa dominação é necessária, esse povo está concordando com o dominador. Deste modo, a dominação se dá através do viés ideológico. Resumindo, é quando a gente faz referência à bandeira americana. Espero que você ainda não tenha feito isso, tá? E quando essas ideologias impregnam a nossa cultura, fazendo as ideias do dominador um senso comum entre o povo dominado, aí sim nós estamos lascados de verde e amarelo. Por isso, segundo Ariano Suassuna, o caminho para a gente enfrentar essa invasão que a gente sofre é a cultura local, combatendo ideologias imperialistas com a cultura que é de seu próprio país. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Isso é fundamental. Isso foi o que eu sustentei desde muito novo. Usando a cultura do próprio país como um escudo contra a cultura imperialista. Machado de Assis dizia que no Brasil existiam dois países, o país oficial e o país real. E ele dizia: o país real é bom, revela os melhores instintos, mas o país oficial é caricato e grotesco. Então, ele não disse isso não, mas eu interpreto: o Brasil real é o Brasil do povo, dos despossuídos. O Brasil oficial é o Brasil dominado pelo mercado e pelo consumo. Então, se ele nascesse hoje, Machado de Assis, ele veria que a distinção continua e o país oficial está pior, mais caricato e mais grotesco que no tempo dele. Só mudou porque a gente queria ser francês no século XIX e atualmente a gente quer ser caricatamente, grotescamente americano. Caricatamente, grotescamente americano. Toda dominação só é eficaz quando ela não é tão bem percebida. Quando uma dominação se torna senso comum, essa dominação é muito bem sucedida. Toda dominação, em particular a dominação simbólica da qual tratamos aqui, ela só é eficaz e só pode ser eficaz na medida em que ignoramos, de uma certa forma, os aspectos de arbitrariedade que lhe dão sustentação. Em outras palavras, toda dominação só é eficaz quando não é muito percebida como tal. E é claro que, já que estamos falando de jornalismo, talvez fosse interessante identificar na produção jornalística
alguns aspectos que muitas vezes são tomados pela perspectiva da evidência e que muitas vezes escondem questões eticamente relevantes e que talvez possam abrir uma discussão fecunda mesmo na área do jornalismo. A metáfora do espelho: dar a informação de acordo com o que seria a verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é algo que é verdadeiro sobre um fato específico. Ou seja, é algo que se diz sobre um objeto específico da realidade. A metáfora do espelho ainda é muito recorrente. É curioso que você ainda encontra, de forma muito marcante, a tese de que o jornal é um registro do mundo. Ou, se você preferir, que a notícia é uma instância de correspondência com a realidade. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade. Mas o que seria essa realidade? A realidade se refere a uma circunstância externa à percepção humana. A realidade representa todos os fenômenos do universo. É possível compreender toda a realidade? É claro que não, mas ainda assim podemos usar várias formas de interpretação dessa realidade. Por exemplo, o senso comum, a ciência, a filosofia, a religião, o mito. Aliás, só por curiosidade, vamos à definição de mito. Mito, Wikipédia, é uma narrativa de caráter simbólico, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de seus personagens as origens das coisas. Mas explicar o mundo através de um mito só acontecia quando a gente não tinha nem filosofia nem ciência, não é mesmo? Pois é. Em resumo, a realidade não pode ser totalmente compreendida e é muito complexa. Não é simplória, não é imediática. Deixam claro que indicam, apontam, denunciam a crença na correspondência entre a notícia e o mundo noticiado. Ora, eis aí uma evidência que, a meu ver, esconde um arbitrário que dá sustentação a processos de dominação. E por quê? Ora, porque é fácil perceber que nenhum discurso pode propriamente corresponder à realidade, e o jornalístico não é diferente. É fácil perceber que o real não é noticiável enquanto real. É fácil perceber que o mundo, tal como é apresentado pela publicidade, não cabe no jornal. É fácil, portanto, perceber também que todo jornal é um mundo possível, em detrimento de muitos outros mundos possíveis preteridos, diariamente nas reuniões de pauta. Então, é claro, o jornal é um e poderia ser outro. Ora, o processo que permite a emergência de um mundo possível em detrimento de outros é um processo necessariamente valorativo. Toda produção jornalística implica atribuição de valor. O jornalista, para discriminar o fato noticiável do fato que não merece esse estatuto, esse jornalista precisa atribuir valor à realidade, que, claro, imanentemente não tem valor nenhum. O real só é. Vale alguma coisa para nós. Vale alguma coisa na medida que nos afeta. E o jornalismo é uma maneira, entre outras, de atribuir valor a uma certa realidade. Pergunto a você, como a Globo reage às notícias que ela mesma noticia todos os dias? Pergunto, quais são os valores que ela usa para interpretar os acontecimentos? Pergunto, o que faz a Globo ficar assustada? E, por outro lado, o que não comove a Globo? De operação já acontecendo, reforço no policiamento aqui nas praias cariocas. Mas sabe aquelas cenas de desordem e vandalismo bem na hora da volta da praia nos transportes públicos? Então, já começaram a acontecer. A gente tem imagens, gente, da Avenida Princesa Isabel, de um ônibus sendo atacado por vândalos. Gente, os vândalos atuam ali dentro dos ônibus também, quebram janelas, tentam se esconder até quando a polícia militar passa por perto dos ônibus. Em outro flagrante, a gente também dá pra ver, gente,
as pessoas não pagando a passagem. O que acontece? O pessoal quer curtir a praia, mas aí na hora da volta para casa dá o calote. Não tá pagando, não tá pagando, não tá pagando. Por que nesta matéria os jornalistas escolheram este comentário? Mas aí na hora da volta para casa dá o calote. Pois muito bem, então perceba, toda produção jornalística implica atribuição de valor. E eu, claro, poderia seguir adiante. Não é só a definição dos critérios de noticiabilidade que propriamente marcam essa intervenção jornalística no mundo. Também depois de definida a pauta, né, todo produto jornalístico é um espaço de re-hierarquização do mundo. Por quê? Porque nem todos os fatos merecem o mesmo destaque nos produtos jornalísticos. Será que só havia isso para dizer? Mas aí na hora da volta para casa dá o calote. Será que a justiça apontada por eles está apenas no fato de uns pagarem mais e outros não pagarem a passagem? Será que dentro do recorte dessa mesma realidade não haveriam outras questões, outras injustiças? Toda dominação só é eficaz quando não é muito percebida como tal. E é claro que, já que estamos falando de jornalismo, talvez fosse interessante identificar na produção jornalística alguns aspectos que muitas vezes são tomados pela perspectiva da evidência e que muitas vezes escondem questões eticamente relevantes e que talvez possam abrir uma discussão fecunda e que muitas vezes escondem questões eticamente relevantes e que talvez possam abrir uma discussão fecunda mesmo na área do jornalismo cultural. Será que outras questões não poderiam ser levantadas? Afinal, quem são esses jovens? O que levou nossa sociedade a produzir jovens como esses? Afinal, qual foi o contexto social, econômico, político e até cultural que levou essas crianças a se tornarem jovens vândalos? Em que condições sociais esses jovens saudáveis e com potenciais se tornaram vândalos? Será que os jornalistas da Globo realmente acreditam que aqueles jovens vieram do nada? Será que eles acreditam que esses jovens já nasceram com essa natureza vandalesca? Será que eles acham que isso seja realmente importante? Afinal, o que realmente importa para a Globo? Mas aí na hora da volta para casa dá o calote, não tá pagando. A mesma semana que saiu essa matéria dos vândalos que não pagam passagem, saiu também a notícia de que a FETranspor, que congrega 10 sindicatos e 200 empresas de ônibus, responsável pela maioria da frota, mantinha uma contabilidade paralela que movimentou 348,7 milhões de 2010 a 2017, segundo o MPF, Ministério Público Federal. Mas isso não é importante para a Globo. Mas aí na hora da volta para casa dá o calote, não tá pagando. Olha, ainda nessa edição a gente vai exibir a reportagem completa mostrando todos esses flagrantes tristes, porque é muito legal, calor, praia, né? Mas essa volta para casa, esse vandalismo, essa desordem é muito ruim. Então a gente vai ficar de olho e ainda nessa edição a gente vai exibir a reportagem completa, Silvana e Guilherme. É sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento que mantém quietos os governados. Essa desordem é muito ruim. E orientam o consumo. Para a Globo e seus jornalistas, sempre muito simpáticos e populares, o importante é que o povo pense que não é justo uns pagarem passagem e outros não. Outros merecem imagens ao vivo, outros imagens gravadas e outros, tão reles que são, nem imagem merecem. Perceba que não é só dividir o mundo em notícia e não notícia, mas é também, a partir do momento feita essa definição, hierarquizar o mundo segundo critérios, eu insisto, propriamente jornalísticos. Percebem? Esse é o valor. É a partir daqui
que o povo irá interpretar a realidade com a ajuda da Globo. Porque para a Globo, nem a pobreza e a desassistência do poder público em relação a esses jovens, nem a falta de estudo e cultura que esses jovens sofreram até aqui tem importância. Também não é importante o fato dessas empresas de ônibus gerarem um rombo nos cofres públicos de mais de 348 milhões, o que daria para pagar mais professores, criar projetos culturais e esportivos para esses jovens. Talvez 348 milhões injetados na educação dos jovens poderiam evitar menos vândalos nas ruas. Mas só talvez. Mas não é essa a interpretação da realidade que o povo que assiste a Globo vai ter, não. Não é? Aconteceu. O que pinta de novo, pinta na tela da Globo. E eu faço o inexorável. Eu vento o mundo em forma de notícia. E com isso, eximo-me da responsabilidade moral de ter agido sobre a realidade, de ter produzido valor jornalístico, de ter fabricado um fato como jornalístico, podendo ter feito diferentemente. Eu escondo o próprio trabalho em nome de uma inexorabilidade, de uma necessidade que não procedem. Perceba que isso, a meu ver, é altamente fértil para a discussão da dominação no jornal. Muito Com a ajuda da Globo, o povo vai olhar para um episódio como esse e vai ignorar todo o contexto que envolve essa realidade e vai bradar, reproduzindo a mídia que diz representar esse povo. E vai dizer, olha lá, o povo é mesmo vândalo e nós é que teremos de pagar. Nem parece a voz de quem está sofrendo a dominação. Mas tenho que admitir aqui aquilo que foi o motivo pelo qual fiz esse vídeo. De fato, haver vandalismo, isso é verdade. De fato, uns pagarem passagem e outros não pagarem não é justo. Isso é verdade. Pois é um fato da realidade. E sim, é verdade também que no final o povo terá de pagar o prejuízo. E apesar de ficar claro que a Globo ajuda a disseminar ideologias e uma visão de mundo de uma classe dominadora, preconceituosa, elitista, apesar de a Globo cumprir com o seu papel com o mais eficiente instrumento de dominação, que é a dominação ideológica, não percebida com clareza pela massa, apesar de tudo isso e muito mais, devo concordar com o Bonner e ser forçado a dizer aqui que sim, a Globo só diz a verdade. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade, ao nosso público e a nossos anunciantes.